Olá pessoal, estamos aqui nessa quarta, 9 de janeiro, continuando com a nossa lição sobre Deus criando o mundo, a formação do mundo. Hoje nós temos por título Espaço para Viver, e na lição de jovens... Sem mancha de pecado. O que a lição de jovens traz para a gente hoje, Carlos? A lição de jovens tem por base, o Espírito de Profecia, vários textos do Espírito de Profecia. E ao analisar esses textos, nós vemos que Deus ao criar a terra, Deus, Cristo e Espírito Santo, ao criarem a terra, eles criaram aqui um reservatório de formas de adoração para eles. Ou seja, foi um local de deleites para eles. Como assim? Ele criou a terra bela, era perfeita a terra. Não tinha sombra de pecado, a sombra da morte não pairava aqui. Não existia mancha alguma do pecado, então era tudo perfeito. E ao vermos o que tem lá em Abacuque diz o seguinte: a glória de Deus cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Ou seja, era um local de pura adoração. Em Jó 38:7 diz que as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou seja, a terra era aquele lugar apropriado para o Deus que nós temos. Era um local de pura adoração para esse Deus maravilhoso. Era um local onde ele se deleitava ao ver. E qual era o desejo de Deus com isso? Ele, ao criar Adão e Eva, ele queria que eles multiplicassem a forma humana, fossem se multiplicando, e as pessoas que fossem surgindo fossem desejando também conhecer esse Deus maravilhoso que criou tudo aquilo, que fez tudo perfeito. Chegaria um momento que o Éden não seria suficiente para tantas pessoas, e assim ele expandiria a terra. Então a terra seria, os planos de Deus, seria um local onde ele poderia ver o povo adorando. Mas infelizmente o pecado chegou até o Éden, não foi possível continuar essa adoração. Então hoje, o que Cristo mais deseja é que nós estejamos dando sequência a esse desejo dele de adoração, desejo que nós estejamos o adorando. E nós teremos isso concretizado nos céus, quando ele vai voltar, nos resgatar, e no céu nós teremos essa oportunidade novamente de estar adorando esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo, que nós tanto servimos, e que tem um amor tão grande por nós. Mas é só uma continuação, Então, a lição de jovens tem um convite aí, diz assim, mãos à Bíblia. E essa parte do mãos à Bíblia é o que justamente está na lição de adultos. E que realmente hoje eu vou mesmo com as mãos à Bíblia. Porque a lição de adultos, ela começa nos fazendo um convite muito interessante. Diz assim, tente imaginar o extraordinário poder de Deus ao criar o que é descrito em Gênesis 1, de 9 a 13. Então, enquanto eu vou ler aqui, eu gostaria que você tentasse imaginar junto comigo. Olha só o poder de Deus. Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte no só lugar. Imaginei Deus falando. E a água embaixo vai se meio que escoando, indo para um lugar só. E que apareça a terra seca. Aí agora Deus já começa a ver a terra. Aí depois, e assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam juntado ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida ele disse, agora que vem ainda partes espetaculares da gente só imaginar, que a terra produza todos os tipos de vegetais. Imaginem Deus falando, agora que surjam vegetais. E começam a surgir árvores enormes e florestas, e as vegetações pequenas, as vegetações grandes, tudo isso. E aí ele diz, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E aí depois que as árvores nascem, começam a aparecer as frutas. É algo assim, muito legal. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. A gente imaginou aqui só por alguns segundos, algo que para Deus pode ter acontecido realmente em segundos. Realmente. Mas o que isso quer dizer para nós? Que mais uma vez Deus, agora ele mexe na estrutura física da Terra. Primeiro ele mexe num planeta que era sem forma e vazia. Lembra do primeiro dia? Ele dá uma forma para o planeta e mexe na questão da estética. Ele introduz a luz, coloca a luz. Aí depois ele fez separação entre as águas que estavam embaixo, no caso na parte da superfície, e as águas de cima, que foi o que aconteceu no segundo dia. E agora Deus mais uma vez mexe na estrutura física da terra. Agora vai aparecer o mar e vai aparecer a parte seca. Essa parte seca que nós sabemos que era vinculada especificamente para a manutenção da vida terrestre, que é a nossa vida humana e a vida dos animais terrestres também que existem.
e depois ele disse, vão nascendo plantas. Então, naquele período ali, Deus estava criando as formas para que os seres que ele viria criar depois pudessem se alimentar, que eles tivessem um espaço para a vida mesmo aqui nesse planeta. E o que isso tem a ver com o contraponto evolutivo? Perante a evolução, os seres vivos eles são originários de apenas um ser. E isso serve também para os seres vegetais. Existiu, no caso, um primeiro vegetal, que desse vegetal foram surgindo variações evolutivas que foram criando todos os vegetais que nós conhecemos hoje. Só que o relato bíblico diz que não. Diz que as plantas surgiram todas de uma vez só. Foi uma diversidade única, de uma vez só. Em um certo momento, não foi de uma planta só que foram surgindo todos os outros estilos. Então, esse contexto biológico, ele é contraditório à palavra de Deus, que diz que Deus criou tudo apenas com a sua voz, com o som da sua palavra. Então, como é absurdo a gente parar para pensar que tudo que nós vimos, tudo que existe foi criado por um processo evolutivo apenas de uma, né, de um átomo. Por que não continua, né, esse processo? Deveria continuar, né? Hoje o processo está reverso, está se destruindo. Mas então, se fosse assim, realmente deveria continuar, né? Plantas ressurgindo e surgindo novas e novas e novas espécies. Quando o ser humano descobre a nova espécie é porque ele realmente não conhecia, mas não é porque ela passou a surgir agora do nada. Então Deus ali nesse dia ele conclui a parte do espaço para viver e diz, imagino Deus dizendo, agora tem que botar um pessoal aí para poder cuidar desse negócio aí e desfrutar disso aí. É isso aí que a lição trouxe pra gente hoje. É isso aí, pessoal.